Meu nome é Gabriela, e esta é a história de como minha vida perfeita se revelou uma mentira elaborada, orquestrada pelas duas pessoas em quem eu mais confiava. Hoje, aos 35 anos, quando olho para trás e revejo cada sinal que ignorei, cada alerta que meu coração tentou me dar, sinto uma mistura de raiva e compaixão pela mulher ingênua que fui. Mas também sinto orgulho, um orgulho imenso, pela guerreira em que me transformei. Tudo começou há 3 anos, em uma época em que eu acreditava ter conquistado tudo o que uma mulher poderia desejar. Meu negócio de consultoria empresarial, que havia começado como um pequeno escritório em casa, havia se transformado em uma empresa respeitada, com clientes importantes e faturamento crescente. Eu acordava todas as manhãs às 5 horas, não por obrigação, mas por paixão. Cada novo contrato fechado, cada empresa que ajudava a crescer, me dava uma sensação de propósito que eu achava que compartilhava com meu marido. Nossa casa, localizada em um bairro arborizado de São Paulo, era o símbolo concreto do nosso sucesso. Não era uma mansão, mas era nossa. Cada móvel havia sido escolhido com cuidado, cada detalhe pensado para criar um lar acolhedor. O jardim era meu refúgio particular, onde cultivava rosas e orquídeas nas poucas horas vagas que tinha. As rosas, em particular, pareciam florescer sob meus cuidados, suas pétalas vibrantes contrastando com o verde das folhas. Mal sabia eu que, enquanto cuidava do meu jardim, ervas daninhas cresciam dentro da minha própria casa. Ângelo, meu marido de 37 anos, era o que muitos considerariam um bom partido. Alto, moreno, com olhos castanhos que um dia brilharam de amor por mim. Trabalhava como gerente administrativo em uma empresa de médio porte, cargo que ocupava há 5 anos sem muitas perspectivas de crescimento. No início do nosso relacionamento, há 10 anos, ele tinha ambições. Falava em abrir seu próprio negócio, em conquistar o mundo ao meu lado. Éramos parceiros, ou pelo menos era o que eu acreditava. A mudança foi tão gradual que levei meses para perceber que algo estava errado. Primeiro foram os beijos de bom dia que se tornaram mecânicos, um roçar rápido de lábios enquanto ele pegava sua xícara de café. Depois, os abraços que antes duravam minutos se transformaram em gestos breves e sem calor. Eu me pegava às vezes parada na cozinha, observando-o ler o jornal, tentando lembrar quando foi a última vez que tivemos uma conversa real, dessas que varam a madrugada. "Está tudo bem, amor?" eu perguntava quando o via particularmente distante. "Claro", ele respondia sem tirar os olhos do celular. "Só cansado. Você sabe como é." Eu achava que sabia. Achava que o cansaço dele era o mesmo que o meu, o peso de construir uma vida juntos, de trabalhar duro por nossos sonhos. Como eu estava enganada. Dona Ruth, minha sogra de 64 anos, entrou em nossas vidas de forma mais permanente após a morte do marido, 5 anos atrás. Senhor Carlos havia sido um homem discreto, desses que passam pela vida sem fazer muito barulho. Sua morte por infarto deixou Dona Ruth aparentemente desamparada, e Ângelo, filho único, não hesitou em acolhê-la. No início, ela vinha apenas para almoços de domingo. Depois começou a aparecer durante a semana, sempre com alguma desculpa. "Estava passando por perto e pensei em tomar um cafezinho com vocês." Ou então, "Trouxe esse bolo que o Ângelo tanto gosta." Antes que eu percebesse, ela tinha a chave de casa e aparecia a qualquer hora. Dona Ruth era o retrato da sogra perfeita, pelo menos na superfície. Sempre impecavelmente vestida com seus vestidos floridos e sapatos de salto baixo, cabelos grisalhos arrumados em um coque elegante, um sorriso perpetual no rosto redondo. Ela tinha o dom de dizer as coisas mais cruéis com a voz mais doce. "Gabriela, querida", ela dizia enquanto analisava minha aparência com olhos críticos. "Você está trabalhando demais. Olhe essas olheiras. Uma mulher precisa se cuidar, sabe? Senão o marido começa a olhar para os lados." Ela sempre terminava com uma risadinha, como se fosse uma piada inocente. Mas as palavras ficavam, plantadas em minha mente como sementes venenosas.
A casa que antes era meu santuário começou a se transformar em um campo de batalha silencioso. Cada cômodo parecia guardar uma tensão não dita, cada jantar era uma performance onde todos fingíamos ser uma família feliz. Eu continuava acordando cedo, preparando o café da manhã, organizando a casa antes de ir para o escritório. Mas agora havia sempre um comentário de Dona Ruth sobre como o café estava forte demais, ou como eu deveria contratar alguém para ajudar. Uma mulher moderna como você não deveria se preocupar com essas coisas domésticas, ela dizia, passando manteiga em seu pão com movimentos precisos. No meu tempo, é claro, era diferente. Mas vocês, mulheres de hoje, querem abraçar o mundo. É natural que algumas coisas fiquem negligenciadas. Negligenciadas. A palavra ecoava em minha mente enquanto eu olhava ao redor da casa impecável. O que exatamente estava sendo negligenciado? Foi só meses depois que entendi que ela não falava da casa. A sugestão de contratar uma empregada doméstica veio em uma tarde particularmente difícil. Eu havia chegado em casa após fechar um contrato importante, exausta, mas feliz. Encontrei Dona Ruth na cozinha, preparando o jantar. "Você chegou tarde de novo", ela observou sem me olhar. "O Ângelo já jantou e foi deitar. Disse que tinha dor de cabeça." "Eu avisei que teria uma reunião importante hoje", respondi, tentando não demonstrar minha irritação. "Fechamos o contrato com a Metalúrgica Santos." "Ah, sim, seu trabalho." O tom dela sugeria que meu trabalho era um hobby inconveniente. "Sabe, querida, estive pensando. Você precisa de ajuda aqui em casa. Conheço uma moça excelente, filha de uma amiga da igreja. Muito trabalhadora, discreta, confiável." "Eu não sei, Dona Ruth. Nunca tive empregada, sempre consegui administrar tudo." "Mas a que custo?" Ela perguntou, finalmente me encarando. "Olhe para você, querida. Está exausta. E o Ângelo... Bem, os homens precisam de atenção. Quando a esposa está sempre ocupada, sempre cansada." Ela deixou a frase no ar, mas a implicação era clara. Meu casamento estava em risco por causa do meu trabalho, e a solução era essa tal moça da igreja. "Vou pensar", disse apenas para encerrar o assunto. Mas Dona Ruth não era mulher de desistir facilmente. Nos dias seguintes, ela mencionou a moça em todas as oportunidades. Raquel isso, Raquel aquilo. Uma jovem tão dedicada, tão prendada, que havia cuidado da mãe doente até sua morte. Uma história triste, projetada para despertar minha compaixão. "Ela precisa muito do trabalho", Dona Ruth disse durante um jantar onde Ângelo estava particularmente silencioso. "A coitada não tem ninguém no mundo. Seria quase uma caridade, Gabriela." Ângelo, que havia passado a refeição inteira mexendo no celular, de repente prestou atenção. "Se a mãe acha que é uma boa ideia, por que não tentar? Você anda mesmo muito atarefada, Gabi." Gabi. Ele não me chamava assim há meses. O uso repentino do apelido carinhoso deveria ter me alertado, mas eu estava cansada demais para questionar. "Está bem", cedi finalmente. "Pode pedir para ela vir conversar comigo." O sorriso que Dona Ruth e Ângelo trocaram naquele momento... Como eu não percebi o que significava? Raquel apareceu em uma segunda-feira chuvosa de março. Lembro-me perfeitamente porque foi o dia em que minha vida começou a desmoronar, embora eu só fosse perceber isso meses depois. A campainha tocou às 8 horas em ponto, e quando abri a porta, a primeira coisa que pensei foi: essa não pode ser a moça necessitada que Dona Ruth descreveu. Ela era linda de uma forma que parecia calculada. 25 anos, cabelos castanhos que caíam em ondas perfeitas até a metade das costas, olhos verdes que pareciam mudar de tom conforme a luz. Seu corpo era escultural, e mesmo a roupa simples que vestia, uma calça jeans e uma blusa branca, parecia ter sido escolhida para realçar cada curva. "Senhora Gabriela?" Ela perguntou com uma voz que era ao mesmo tempo doce e sensual. "Sou Raquel. Dona Ruth disse que a senhora estava precisando de ajuda." "Entre, por favor", respondi, afastando-me para deixá-la passar.
Ela entrou com passos confiantes, seus olhos já analisando cada detalhe da casa. Não era o olhar admirado de alguém que precisa desesperadamente de trabalho, mas sim o olhar calculista de quem está avaliando um território a ser conquistado. Que casa linda! Ela comentou, virando-se para me encarar. Dona Ruth tinha razão, a senhora tem muito bom gosto. Obrigada. Vamos conversar na sala. Durante a entrevista, Raquel disse todas as coisas certas. Tinha experiência, referências, que descobri depois serem falsas. Estava disponível para começar imediatamente. Mas havia algo em seu comportamento que me incomodava. A forma como cruzava e descruzava as pernas, como jogava o cabelo para trás, como mordia o lábio inferior quando fingia pensar. Moro sozinha agora, ela disse quando perguntei sobre sua situação. Depois que mamãe morreu, a casa ficou muito vazia. Por isso prefiro trabalhar em casa de família, sabe? É bom ter gente por perto. Ângelo escolheu esse momento para aparecer. Ele deveria estar no trabalho, mas alegou ter esquecido uns documentos. A forma como seus olhos se iluminaram ao ver Raquel deveria ter sido meu primeiro grande alerta vermelho. Oi, ele disse com um sorriso que há muito não dirigia a mim. Você deve ser a Raquel. Minha mãe falou muito bem de você. Senhor Ângelo, ela respondeu, levantando-se e estendendo a mão. É um prazer conhecê-lo. O aperto de mão durou alguns segundos a mais do que o necessário. Vi como os olhos dele percorreram o corpo dela, como ela corou levemente e baixou os olhos com falsa modéstia. Bom, vou deixar vocês conversarem, ele disse, mas não se moveu imediatamente. Gabi, acho que seria ótimo ter ajuda em casa. Você merece descansar um pouco. Depois que ele saiu, Raquel se voltou para mim com um sorriso. O senhor Ângelo parece muito gentil. A senhora tem sorte. Sorte. Se ela soubesse como essa palavra soaria irônica meses depois. Contra meus instintos, acabei contratando Raquel. A pressão de Dona Ruth foi implacável, e Ângelo, que normalmente não opinava sobre assuntos domésticos, de repente estava muito interessado em facilitar minha vida. Vai ser bom para nós, ele disse naquela noite, abraçando-me pela cintura enquanto eu lavava os pratos. Com mais tempo livre, podemos fazer mais coisas juntos. Era a primeira vez em semanas que ele demonstrava algum carinho físico. Deixei-me levar pela esperança de que talvez as coisas melhorassem. As primeiras semanas com Raquel foram um exercício de tortura psicológica disfarçada de normalidade. Ela era, tecnicamente, uma excelente empregada. A casa nunca esteve tão limpa, as roupas tão bem passadas, as refeições prontas no horário. Mas cada tarefa doméstica vinha acompanhada de uma performance sutil. Quando passava roupa no escritório, sempre que Ângelo trabalhava de casa, ela cantarolava baixinho. Quando limpava os móveis da sala, seus movimentos eram quase sensuais. Até a forma como servia o café tinha algo de provocante. Raquel está se adaptando muito bem. Dona Ruth comentava com frequência. É tão bom ver a casa assim, tão bem cuidada. Você devia aprender algumas coisas com ela, Gabriela. As comparações começaram sutilmente. Veja como Raquel organiza o armário de lençóis. Ou Raquel faz um café tão saboroso, não acha? Cada elogio a Raquel era um golpe indireto em mim. Ângelo, por sua vez, começou a trabalhar de casa com mais frequência. O trânsito está impossível, ele justificava. É mais produtivo ficar aqui. Mas eu notava como ele escolhia trabalhar na sala em vez do escritório, como seus olhos seguiam Raquel enquanto ela circulava pela casa. Os elogios começaram inocentemente. Esse almoço está delicioso, Raquel. Depois evoluíram. Você tem mãos de fada e não sei o que faríamos sem você. Cada palavra era um punhal em meu coração, especialmente porque ele raramente notava mais nada do que eu fazia. Uma noite, cheguei mais cedo do trabalho e encontrei os três na sala. Raquel estava servindo café, inclinando-se mais do que o necessário sobre Ângelo. Dona Ruth tricotava em sua poltrona, um sorriso satisfeito nos lábios. A cena doméstica perfeita, exceto pelo fato de que eu parecia ser a intrusa. Gabriela! Dona Ruth exclamou ao me ver. Chegou cedo hoje. Raquel fez um bolo maravilhoso, você precisa provar.
Obrigada, mas não estou com fome, respondi, notando como Ângelo mal ergueu os olhos do jornal para me cumprimentar. Você nunca está com fome ultimamente. Dona Ruth observou com falsa preocupação. Está emagrecendo demais. Os homens gostam de mulheres com curvas, sabe? Olhei involuntariamente para Raquel, suas curvas perfeitamente delineadas pelo uniforme que parecia ter encolhido desde que começou a trabalhar. Ângelo também olhou, e o desejo em seus olhos foi como um tapa em meu rosto. Comecei a prestar atenção em outros detalhes. Roupas que mudavam de lugar no armário. O perfume de Raquel impregnado em lugares onde ela não tinha motivo para estar. A cama do quarto de hóspedes, onde Ângelo agora dormia, sempre desarrumada, mesmo quando ele dizia ter passado a noite trabalhando no escritório. Você está imaginando coisas, eu dizia a mim mesma no espelho todas as manhãs. É só o estresse. Você está trabalhando demais e vendo problemas onde não existem. Mas meu corpo sabia a verdade antes da minha mente aceitar. Comecei a ter insônia, acordando no meio da noite com o coração acelerado. Perdi o apetite, as roupas começaram a ficar largas. As olheiras que Dona Ruth tanto criticava se aprofundaram. Você precisa se cuidar, Ângelo comentou em um raro momento de atenção. Está parecendo doente. Estou bem, menti. Só um pouco cansada. Talvez devesse tirar umas férias. Viajar um pouco, relaxar. A sugestão, vindo dele, soou estranha. Ângelo nunca havia sido favorável a viagens, sempre reclamando dos custos. Agora, de repente, queria me ver longe de casa? O ponto de ruptura veio em uma quinta-feira de abril. Eu havia saído cedo para uma reunião importante com um cliente potencial, uma empresa multinacional que poderia triplicar meu faturamento. A apresentação foi um sucesso, o contrato praticamente garantido. Deveria estar eufórica, mas uma enxaqueca terrível começou no meio da reunião. Podemos finalizar os detalhes na semana que vem, o diretor da empresa disse, notando meu desconforto. Vá para casa descansar, senhora Gabriela. Precisamos de você em plena forma para este projeto. Dirigi para casa devagar, a dor latejante tornando difícil até manter os olhos abertos. Tudo o que queria era deitar em um quarto escuro e silencioso. A casa estava estranhamente quieta quando entrei. O carro de Dona Ruth não estava na garagem. Era dia de seu encontro com as amigas da igreja. Subi as escadas devagar, cada degrau intensificando a dor em minha cabeça. O corredor estava mergulhado em penumbra, as cortinas fechadas contra o sol da tarde. Ao passar pelo quarto de hóspedes, parei abruptamente. A porta estava entreaberta e um perfume familiar flutuava no ar. Não o perfume caro que Ângelo usava, nem o meu. Era aquele perfume floral, jovem, enjoativo. O perfume de Raquel. Meu coração começou a bater mais rápido, a enxaqueca momentaneamente esquecida. Empurrei a porta suavemente, embora a casa estivesse vazia. O quarto estava uma bagunça. Lençóis amarrotados, travesseiros no chão e, no criado mudo, um copo de batom vermelho. Mas foi o que vi no chão que me fez cambalear. Uma peça de lingerie preta, definitivamente não minha. Era menor, mais ousada, o tipo de coisa que eu costumava usar anos atrás, quando ainda tentava salvar meu casamento com sedução. Peguei a peça com mãos trêmulas, a bile subindo por minha garganta. A etiqueta ainda estava presa. Era nova, comprada recentemente. O tamanho era P, enquanto eu usava M. A realidade me atingiu como um soco no estômago. Corri para o banheiro e vomitei, o corpo expulsando não apenas o almoço, mas meses de negação e auto-engano. Quando finalmente consegui me levantar, lavei o rosto e me olhei no espelho. A mulher que me encarava de volta era um fantasma do que eu havia sido. Olhos fundos, face pálida, uma expressão derrotada que me envergonhou. Não, disse em voz alta. Eu não vou me deixar destruir por isso. Voltei ao quarto e fotografei tudo. A lingerie, os lençóis desarrumados, o batom. Evidências. Se ia confrontá-los, precisaria de provas. O som de um carro se aproximando me fez congelar. Rapidamente recoloquei tudo como estava e corri para meu quarto, fechando a porta silenciosamente.
Ouvi passos subindo a escada, depois a voz de Ângelo no corredor. Raquel? Você está aí? Silêncio. Depois ouvi a porta do quarto de hóspedes se abrir e fechar. Passos apressados descendo a escada, a porta da frente batendo. Esperei mais alguns minutos antes de sair. A casa estava vazia novamente. No quarto de hóspedes, tudo havia sido arrumado apressadamente. A lingerie tinha desaparecido, os lençóis foram trocados, o copo de batom sumiu. Se eu não tivesse as fotos, poderia pensar que havia imaginado tudo. Naquela noite, durante o jantar, observei os três como se os visse pela primeira vez. Dona Ruth tagarelava sobre seu dia, mas seus olhos me observavam constantemente. Ângelo comia em silêncio, ocasionalmente trocando olhares com Raquel, que servia a mesa com eficiência estudada. Você está quieta hoje, Gabriela, Dona Ruth observou. Como foi a reunião? Muito bem, respondi, forçando um sorriso. Provavelmente fechamos o contrato. Mais trabalho, ela suspirou teatralmente. Você já trabalha tanto. Não seria melhor desacelerar um pouco? Aproveitar a vida? Alguém precisa pagar as contas, respondi secamente. O silêncio que se seguiu foi tenso. Ângelo pigarreou, desconfortável. Gabi tem razão, mãe. O trabalho dela é importante. Claro que é. Dona Ruth concordou com aquele sorriso falso. Só me preocupo com sua saúde, querida, e com o casamento de vocês. Um homem precisa sentir que é o provedor, sabe? Ângelo provê muitas coisas, respondi, olhando diretamente para ele. Não é mesmo, querido? Ele engasgou com o vinho. Raquel, que estava servindo a sobremesa, quase derrubou a travessa. Com licença, ela murmurou, saindo apressadamente da sala. Foi nesse momento que tomei minha decisão. Não ia mais fingir ignorância, mas também não ia confrontá-los sem estar preparada. Se queriam guerra, teriam guerra, mas seria nos meus termos. Nos dias seguintes, interpretei o papel da esposa alheia com perfeição. Continuei com minha rotina, trabalhando longas horas, chegando tarde em casa. Mas agora eu estava coletando evidências. Instalei um aplicativo no meu celular que gravava conversas discretamente. Tirei fotos de recibos suspeitos. Documentei cada movimento estranho. Foi durante esse período que a sugestão de viagem se tornou mais insistente. Você precisa mesmo de um descanso, Ângelo disse em uma manhã, enquanto eu me arrumava para o trabalho. Por que não visita sua prima em Belo Horizonte? Faz tempo que vocês não se veem. É uma ótima ideia. Dona Ruth concordou prontamente. A mudança de ares faria bem. E não se preocupe com nada aqui. Raquel e eu cuidamos de tudo. Aposto que cuidam, pensei. Talvez vocês tenham razão, concordei, vendo o alívio passar por seus rostos. Há uma conferência em Belo Horizonte na próxima semana. Poderia aproveitar para visitar Marina. Perfeito! Dona Ruth bateu palmas. Você pode ficar quantos dias quiser. O importante é descansar. O entusiasmo deles em me ver longe de casa era tão óbvio que chegava a ser patético. Mas deixei que pensassem que estavam ganhando. Mal sabiam que estavam cavando a própria cova. A preparação para minha falsa viagem foi meticulosa. Comprei as passagens de avião usando meu cartão de crédito empresarial, garantindo que houvesse um registro. Fiz reserva em um hotel em Belo Horizonte. Até liguei para minha prima Marina avisando da visita, embora soubesse que não iria. Mas o mais importante foi o dispositivo de escuta que comprei pela internet. Pequeno, discreto, com bateria para gravar por dias. Instalei no abajur da sala na noite anterior à viagem, enquanto todos dormiam. Era o local perfeito, central, onde todos se reuniam, e ninguém suspeitaria de um abajur. Na manhã da partida, fiz questão de me despedir demoradamente. Abracei Ângelo, que mal conseguia disfarçar a ansiedade para me ver partir. Cuide-se, ele disse, beijando minha testa. O gesto, que antes seria carinhoso, agora parecia uma traição a mais. Cuide-se você também, respondi com um significado que ele não captou. Dona Ruth me abraçou efusivamente. Vá tranquila, minha filha. Aproveite para descansar. Você merece. Mereço muitas coisas.
pensei, e vou ter todas elas. Raquel apareceu para se despedir, mantendo uma distância respeitosa. Boa viagem, senhora Gabriela. Não se preocupe com nada aqui. Eu sei que vocês vão cuidar de tudo, respondi, olhando nos olhos de cada um deles. O táxi me levou ao aeroporto, onde fiz todo o processo de check-in. Mas em vez de embarcar, saí por outra porta e aluguei um carro com documentos falsos que uma amiga advogada havia providenciado. Dirigi até um hotel pequeno e discreto do outro lado da cidade, onde me registrei com nome falso. Agora era questão de esperar e ouvir. Não precisei esperar muito. Naquela mesma noite, liguei o aplicativo que recebia o áudio do dispositivo de escuta. A qualidade era cristalina, cada palavra perfeitamente audível. Primeiro, ouvi o som de taças tilintando, risadas. Estavam comemorando. Finalmente! A voz de Raquel soava diferente, mais solta, mais vulgar. Pensei que aquela chata nunca ia viajar. Paciência sempre foi uma virtude. Dona Ruth respondeu. Tudo tem seu tempo. Agora podemos ser nós mesmos. Nós mesmos, Ângelo repetiu. E pelo som, estava beijando alguém. Sabe quanto tempo esperei por isso? A espera valeu a pena, amor. Raquel ronronou. Agora sou eu quem manda nesta casa. A conversa continuou, cada palavra destruindo 10 anos de casamento, anos de confiança, de amor que eu achava que era real. A essa hora, aquela mala sem alça já deve estar bem longe. Dona Ruth riu, e o som me causou náuseas. Mala sem alça. É perfeita a descrição. Só serve para carregar coisas, mas não tem utilidade própria. A senhora é terrível, Raquel gargalhou. Mas é verdade, ela é tão sem graça. Nem entendo como Ângelo aguentou tanto tempo. Ora, meu filho é um homem prático, Dona Ruth explicou. Gabriela foi útil. O dinheiro dela construiu esta vida confortável, mas utilidade não é amor. Amor é o que vocês têm. E continuaremos tendo, Ângelo disse, com o dinheiro dela. Agora a empregada é a patroa, Raquel proclamou com orgulho. E a otária ainda banca tudo. Mal sabe ela que metade do que põe na conta conjunta vai direto para a nossa poupança particular. Vocês abriram a conta? Dona Ruth perguntou. Semana passada, Ângelo confirmou. Em nome da Raquel, como combinamos. Quando Gabriela descobrir, se descobrir, já será tarde. Terei transferido o suficiente para começarmos nossa vida nova. E o divórcio? Dona Ruth quis saber. Meu advogado já está preparando tudo. Abandono de lar, negligência conjugal. Com vocês duas de testemunhas, dizendo como ela nunca estava em casa, como negligenciava os deveres de esposa, ela sai sem nada. Ela nem imagina, Raquel riu novamente. E quando descobrir, será tarde. Desliguei o aplicativo, incapaz de ouvir mais. Meu corpo inteiro tremia, mas não de tristeza ou medo. Era pura fúria. Uma raiva fria, calculada, que me daria a força necessária para destruí-los. Passei as próximas 48 horas colocando meu plano em ação. Primeiro, liguei para meu advogado, Dr. Roberto, um profissional renomado sem conexões com a família de Ângelo. Enviei as gravações, expliquei a situação. Senhora Gabriela, ele disse após ouvir tudo, sua voz demonstrando choque genuíno. Isso é muito grave. Não é apenas adultério, mas conspiração, desvio de recursos, possível estelionato. A senhora tem provas contundentes para não apenas um divórcio extremamente favorável, mas também para um processo criminal. Quero as duas coisas, respondi firmemente. Quero que paguem por cada humilhação. Compreendo perfeitamente. Vamos agir imediatamente. Primeiro, precisamos proteger seus ativos. Sob orientação do Dr. Roberto, fui ao banco na manhã seguinte. O gerente, que me conhecia há anos, ficou surpreso com meus pedidos, mas os executou prontamente. Todas as contas conjuntas foram congeladas. Descobri, para minha revolta ainda maior, que havia realmente transferências suspeitas nos últimos 3 meses. Pequenas quantias semanais, sempre abaixo do radar, mas que somadas representavam quase R$ 50 mil.
Há também estas apólices de seguro. O gerente mostrou. O Sr. Ângelo solicitou mudança de beneficiário recentemente. Para quem? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Raquel Silva Santos. A audácia deles não tinha limites. Estavam não apenas roubando meu dinheiro, mas planejando... O quê? Minha morte? O pensamento me gelou. Cancele tudo, ordenei, e quero um relatório detalhado de todas as movimentações dos últimos 6 meses. Também passei na empresa, onde minha equipe me recebeu com surpresa. Achamos que a senhora estava em Belo Horizonte, minha assistente comentou. Mudança de planos, respondi simplesmente. Preciso de todos os contratos e documentos importantes. E Carla, a partir de hoje, quero que todos os pagamentos da empresa precisem de dupla autenticação. Passei o dia organizando minha blindagem financeira e legal. Também liguei para alguns contatos estratégicos, jornalistas, pessoas influentes da sociedade. Se eles queriam destruir minha reputação, eu destruiria a deles primeiro. Na quarta-feira, após 3 dias de preparação meticulosa, estava pronta para o confronto. Vesti meu melhor terno, um conjunto preto que me dava um ar de poder e autoridade. Maquiei-me cuidadosamente, cada detalhe pensado para demonstrar que eu não era a mulher destruída que eles esperavam encontrar. O táxi me deixou em frente à casa às 3 da tarde. Pela janela, pude ver movimento na sala. Risos abafados, música baixa. Estavam celebrando sua liberdade. Abri a porta silenciosamente com minha chave. O corredor estava na penumbra, mas a luz da sala vazava pela porta entreaberta. Podia ouvir claramente as vozes. E então ela disse que estava cansada. Raquel imitava minha voz. Cansada, enquanto eu aqui faço todo o trabalho pesado. Risos. A voz de Dona Ruth se seguiu. Coitada, deve estar se sentindo tão importante em Belo Horizonte. Se soubesse que aqui está muito melhor sem ela. Respirei fundo e empurrei a porta. A cena que encontrei ficaria gravada em minha memória para sempre. Ângelo estava esparramado no sofá, meu sofá, comprado com meu dinheiro, com Raquel praticamente em seu colo. Ela usava um dos meus vestidos, um vermelho que eu havia comprado para nosso aniversário de casamento do ano anterior. Dona Ruth estava em sua poltrona de sempre, mas em vez do tricô habitual, segurava uma taça de vinho. O momento em que me viram foi cinematográfico. Ângelo foi o primeiro a me notar. O sangue literalmente sumiu de seu rosto, deixando-o com uma palidez doentia. Seus olhos se arregalaram em pânico puro, e ele empurrou Raquel com tanta força que ela quase caiu no chão. Gabriela! Ele gaguejou, levantando-se tão rápido que derrubou a taça de vinho no tapete. Dona Ruth foi ainda mais dramática. A taça escorregou de sua mão, seu corpo inteiro tremeu, os olhos reviraram e ela desmaiou teatralmente na poltrona. Mas desta vez, eu conhecia bem demais suas performances para me impressionar. Raquel demonstrou sua verdadeira natureza. Sem uma palavra, sem sequer tentar se explicar ou pedir desculpas, levantou-se e correu pela porta dos fundos. Pude ouvir o barulho de seus saltos pelo corredor. A porta da cozinha batendo, seus passos apressados pelo jardim. Como um rato fugindo de um navio afundando. Permaneci parada na entrada da sala, observando o caos com calma calculada. Anos de negociações empresariais me ensinaram o valor do silêncio estratégico. Deixei o desconforto crescer, observando Ângelo tentar formar palavras, tentar criar alguma explicação plausível para o impossível. Não é o que parece. Ele finalmente conseguiu dizer a frase mais clichê e patética possível. Eu posso explicar. Raquel estava... Ela estava apenas... Levantei a mão, silenciando-o. Caminhei calmamente até o centro da sala, meus saltos ecoando no assoalho de madeira. Cada passo era medido, controlado. Tirei o celular da bolsa com movimentos deliberados. Talvez isto refresque sua memória, disse com voz neutra, apertando o play. A essa hora, aquela mala sem alça já deve estar bem longe. A voz de Dona Ruth, perfeitamente clara, preencheu a sala.
Vi o momento exato em que ela recobrou a consciência, seus olhos se abrindo em pânico ao ouvir suas próprias palavras. Deixei a gravação tocar inteira. Cada palavra cruel, cada risada, cada plano sórdido ecoando nas paredes da casa que havia sido meu lar. Quando Ângelo ouviu sua própria voz falando sobre as transferências de dinheiro, ele cambaleou como se tivesse levado um soco. O silêncio que se seguiu era denso, sufocante. Dona Ruth começou a chorar, mas eram lágrimas de crocodilo que não me comoviam nem um pouco. Gabriela, minha filha, ela soluçou. Foi tudo um mal-entendido. Estávamos apenas brincando. Você sabe como é. Às vezes falamos coisas sem pensar. Cale a boca, ordenei, minha voz cortando como uma navalha. Ela obedeceu imediatamente, chocada com meu tom. Vocês dois vão me ouvir agora e vão ouvir em silêncio. Quando eu terminar, vocês terão exatamente 1 hora para sair da minha casa. Sim, minha casa, porque foi comprada com meu dinheiro e está no meu nome. Mas, Gabriela, amor... Ângelo tentou se aproximar. Não me toque, avisei, e algo em minha voz o fez recuar. Primeiro, as contas bancárias já foram congeladas. Cada centavo que vocês desviaram será devolvido, com juros. Meu advogado tem todas as provas necessárias para um processo criminal. Desvio de recursos, conspiração, tentativa de estelionato. O rosto de Ângelo passou de pálido para acinzentado. Processo criminal? Gabriela, não precisa. Segundo, continuei como se ele não tivesse falado. O divórcio será processado imediatamente. Abandono afetivo, adultério comprovado, tentativa de dilapidação do patrimônio conjugal. Você sai desta casa com a roupa do corpo e nada mais. Você não pode fazer isso! Dona Ruth gritou, recuperando momentaneamente sua combatividade. Pense no escândalo. O que as pessoas vão dizer? Você vai destruir a reputação da família. Ri, mas não havia humor no som. Reputação? Que reputação, Dona Ruth? A da viúva piedosa que frequenta a igreja enquanto ajuda o filho a trair a esposa? A da senhora respeitável que chama a nora de mala sem alça pelas costas? Essa reputação? Ela empalideceu ao perceber a extensão do que eu sabia, do que eu poderia fazer. Aliás, continuei, saboreando cada palavra, tenho certeza de que suas amigas da igreja vão adorar saber como a senhora passou os últimos meses, como a beata Dona Ruth conspirava e ria enquanto seu filho traía a esposa com a empregada, como vocês planejavam roubar o dinheiro que sustenta esta casa. Por favor, ela implorou, toda a pretensão abandonada. Não faça isso. Eu imploro. Terceiro, prossegui, ignorando suas súplicas. Raquel será processada criminalmente. Apropriação indébita, conspiração, falsidade ideológica. As referências dela eram todas falsas, descobri. Ela vai ter muito o que explicar para a polícia. A hora seguinte foi patética e reveladora. Despidos de suas máscaras, Ângelo e Dona Ruth mostraram quem realmente eram. Ele oscilava entre súplicas chorosas e tentativas de intimidação. Ela alternava entre ataques histéricos e manipulação emocional. 10 anos! Ângelo gritou em determinado momento. 10 anos de casamento jogados fora por causa de um erro. Erro? Repeti incredulamente. Um erro é esquecer um aniversário. Um erro é dizer algo impensado numa discussão. Conspirar com sua mãe e amante para me roubar e humilhar não é um erro, Ângelo. É um crime. Ela me seduziu. Ele tentou desesperado. Raquel me seduziu. Eu estava vulnerável. Você nunca estava em casa, sempre trabalhando. Então a solução foi me trair com a empregada que sua mãe trouxe especificamente para isso? Cortei. Não me insulte ainda mais fingindo que você foi vítima. Acompanhei enquanto eles recolhiam seus pertences. Fiz questão de verificar cada item, garantindo que levassem apenas o que realmente lhes pertencia. Foi revelador ver quão pouco era realmente deles. Quase tudo na casa havia sido comprado com meu dinheiro, fruto do meu trabalho.
Em determinado momento, encontrei mais evidências da traição. Presentes escondidos que claramente eram para Raquel, recibos de motéis, até mesmo um teste de gravidez usado negativo, graças a Deus. Vocês realmente acharam que me enganariam para sempre? Perguntei, segurando o teste. Acharam que eu era tão estúpida assim? Você mudou, Ângelo disse amargamente. Não é mais a mulher com quem me casei. Tem razão, concordei. A mulher com quem você se casou era ingênua, confiante, apaixonada. Essa mulher morreu no momento em que descobri quem você realmente é. A mulher que está aqui agora é mais forte, mais esperta e não tolera parasitas. Dona Ruth tentou uma última cartada. E o que vão pensar de você? Ela sibilou. A mulher que não conseguiu manter o próprio marido? A esposa frígida que preferia trabalhar a cuidar do lar? Vão pensar, respondi calmamente, que sou uma mulher que não aceita ser desrespeitada, que não tolera traição, que tem força para recomeçar. E sabe o que mais? Não me importo com o que pensem. Pela primeira vez em muito tempo, me importo apenas com o que eu penso. Quando finalmente saíram, Ângelo carregando 2 malas surradas, Dona Ruth amparada nele, fingindo fraqueza, senti um peso imenso deixar meus ombros. Fechei a porta e encostei-me nela, permitindo finalmente que a tensão abandonasse meu corpo. A casa estava silenciosa, mas desta vez era uma paz real, não o silêncio tenso e carregado de segredos dos últimos meses. Caminhei lentamente pelos cômodos, como se os visse pela primeira vez. Esta era minha casa agora, verdadeiramente, completamente minha. As semanas seguintes foram um turbilhão de atividade legal e emocional. O processo de divórcio avançou rapidamente. As provas eram incontestáveis. O Dr. Roberto era meticuloso e implacável. Eles tentaram contestar, ele me informou em uma reunião. Alegaram coação, manipulação das provas. Mas as gravações são claras. As transferências bancárias estão documentadas. Não tem chance. A repercussão social foi exatamente como eu havia previsto. Em uma cidade onde as fofocas corriam mais rápido que notícias urgentes, logo todos sabiam dos detalhes sórdidos. Fiz questão de que soubessem. Não por vingança mesquinha, mas porque a verdade merecia ser conhecida. Dona Ruth, que tanto prezava sua reputação, viu seu mundo social desmoronar. As amigas da igreja a evitavam, sussurrando quando ela passava. Os convites para eventos cessaram. A mulher que se apresentava como a nora perfeita foi exposta como a cobra que realmente era. Recebi relatos através de conhecidos mútuos. Ela havia sido convidada a se retirar de vários grupos sociais. O padre a chamou para uma conversa sobre moralidade e exemplo cristão. Até mesmo o salão de beleza que frequentava há décadas subitamente não tinha mais horários disponíveis para ela. Ângelo perdeu o emprego 2 semanas após nossa separação. Oficialmente, foi uma reestruturação da empresa. Extraoficialmente, descobri que a diretoria não queria manter alguém envolvido em escândalo de desvio de recursos conjugais. Afinal, se ele roubava da própria esposa, o que não faria com a empresa? Sem minhas conexões e suporte financeiro, ele descobriu que não era tão competente quanto pensava. Os currículos enviados não recebiam resposta. Nas poucas entrevistas que conseguiu, o escândalo sempre surgia. São Paulo podia ser uma cidade grande, mas o mundo corporativo era surpreendentemente pequeno. Raquel simplesmente evaporou. Descobri depois que ela havia tentado o mesmo golpe antes, em outras 2 casas. Sempre o mesmo padrão. Chegava recomendada por alguém da família, seduzia o marido, causava a separação. Mas desta vez, ela havia subestimado o alvo. Processei-a criminalmente por falsidade ideológica e tentativa de estelionato. A polícia a procurou em seu endereço, mas ela já havia fugido. Deixou para trás um apartamento alugado cheio de roupas caras, muitas compradas com o dinheiro que Ângelo desviava, e uma lista de credores furiosos. 1 mês após o confronto, recebi a primeira carta.
O envelope tinha o timbre do Hospital Psiquiátrico São José. Reconheci imediatamente a letra trêmula de Dona Ruth. Por um momento, considerei jogá-la fora, sem abrir. Mas a curiosidade venceu. Sentei-me na varanda com uma xícara de chá e li. Querida Gabriela, escrevo-lhe desta instituição onde me encontro internada por recomendação médica. O estresse dos últimos acontecimentos afetou profundamente minha saúde mental, resultando no que os médicos chamam de depressão severa com características psicóticas. Sei que não mereço seu tempo nem sua atenção, mas preciso tentar expressar o peso do remorso que carrego. Fui uma mulher má, cega por um amor maternal distorcido e doentio. Criei meu filho para acreditar que merecia tudo, que o mundo lhe devia admiração e subserviência. Quando você apareceu em sua vida, forte e independente, vi uma ameaça ao invés de uma bênção. A inveja me corroeu por dentro. Inveja de sua juventude, de seu sucesso, de sua capacidade de construir uma vida própria. Eu nunca tive nada disso. Fui criada para ser apenas apêndice. Primeiro do meu pai, depois do meu marido, por fim do meu filho. Quando o envio veio, transferi toda a minha existência para Ângelo, sufocando-o com um amor possessivo que o impediu de crescer. Raquel foi minha criação mais perversa. Procurei-a especificamente, sabendo de seu histórico, de sua ambição sem escrúpulos. Treinei-a, orientei-a, usei a garota como uma arma contra você. Ela era jovem e maleável, fácil de manipular com promessas de uma vida melhor. Não espero perdão. Sei que não mereço. Mas precisava que soubesse a verdade. Você foi uma nora melhor do que eu merecia. Uma esposa melhor do que meu filho jamais mereceu. Sua única falha foi ser forte demais para nossos egos frágeis. Os médicos dizem que talvez eu nunca receba alta. A culpa, aparentemente, pode ser uma prisão mais efetiva que grades. É meu castigo justo. Espero sinceramente que encontre a felicidade que nós lhe negamos. Com profundo remorso, Ruth. Li a carta 3 vezes. Cada leitura provocava emoções diferentes, raiva pela manipulação passada, uma pena distante pela mulher quebrada que escreveu aquelas palavras, mas principalmente uma sensação de fechamento. Não respondi. Algumas pontes, uma vez queimadas, devem permanecer em cinzas. A segunda carta chegou 3 meses depois. Era de Ângelo, escrita em papel barato de um hotel de periferia. Gabriela. Não sei se você lerá isto, mas preciso tentar. Estou vivendo em uma pensão na Zona Leste, sobrevivendo com trabalhos temporários. Minha mãe está internada, como você deve saber. Raquel desapareceu com o pouco dinheiro que eu havia guardado. Perdi tudo: emprego, casa, dignidade. Mas o pior é ter perdido você. Só agora, vivendo nesta miséria, entendo o quanto você fez por nós. Como transformou uma casa em um lar, como seu trabalho duro construiu nossa vida confortável. Fui um idiota, manipulado pela minha própria mãe e por uma golpista. Mas a culpa é só minha. Eu permiti, eu participei, eu ri das piadas cruéis. Chamá-la de mala sem alça ecoa em meus pesadelos. Como pude ser tão cego, tão cruel? Não escrevo pedindo perdão ou reconciliação. Sei que esse navio partiu. Escrevo para dizer que você estava certa em tudo. Você merece muito mais do que eu jamais poderia oferecer. Espero que encontre alguém que a valorize como você merece. Vou tentar reconstruir minha vida, embora não saiba como. Talvez um dia eu me torne o homem que você acreditou que eu era. Com arrependimento eterno, Ângelo. Esta carta me afetou mais do que esperava. Não por despertar sentimentos românticos, esse amor havia morrido no momento em que ouvi a gravação, mas por me mostrar que talvez, apenas talvez, a experiência o havia ensinado algo. Mesmo assim, não respondi. Perdão não significa reconciliação, e algumas lições precisam ser aprendidas na solidão. 6 meses após o divórcio, minha vida havia se transformado completamente. Sem o peso morto de um casamento tóxico, sem a energia desperdiçada tentando agradar quem não me valorizava, floresci de maneiras que nem eu esperava.
Meu negócio explodiu. A concentração total que pude dedicar resultou em contratos milionários. Expandi para outras cidades, abri filiais em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Contratei uma equipe de 50 profissionais talentosos. A mala sem alça havia se tornado uma empresária de sucesso reconhecida nacionalmente. A casa passou por uma reforma completa. Cada cômodo que carregava memórias amargas foi transformado. Derrubei paredes, criando espaços abertos e iluminados. Pintei tudo com cores vivas, amarelos solares, azuis oceânicos, verdes esperança. Cada móvel antigo foi substituído por peças que refletiam meu gosto pessoal, não compromissos conjugais. O quarto, que havia sido meu refúgio solitário, se tornou uma suíte master digna de revista. O quarto de hóspedes onde descobri a traição foi transformado em um home office luxuoso. A cozinha, onde tantas discussões aconteceram, agora era um espaço gourmet onde eu descobri o prazer de cozinhar para mim mesma. Mas a maior transformação foi interna. Comecei terapia, algo que Ângelo sempre ridicularizava como coisa de gente fraca. Descobri camadas de manipulação que iam além do casamento. Padrões familiares, inseguranças exploradas, uma necessidade doentia de aprovação que me tornava presa fácil. Você não era uma mala sem alça, minha terapeuta disse em uma sessão marcante. Você era Atlas, carregando o mundo nas costas enquanto eles sentavam e assistiam. Comecei a viajar, algo que sempre quis fazer, mas nunca tive permissão. Paris no outono, onde descobri que podia jantar sozinha em restaurantes elegantes sem vergonha. Tóquio na primavera, onde a flor de cerejeira me ensinou sobre a beleza da impermanência. Nova York no inverno, onde caminhei pelo Central Park coberto de neve e senti pela primeira vez em anos verdadeiramente livre. Foi durante uma viagem de negócios a Curitiba que o destino interveio novamente. O voo atrasou, a sala VIP estava lotada e acabei sentada no café do aeroporto tentando trabalhar em meio ao caos. Com licença, uma voz masculina educada interrompeu. Todos os lugares estão ocupados. Posso compartilhar sua mesa? Olhei para cima, pronta para recusar, e me deparei com olhos castanho esverdeados que irradiavam bondade genuína. Alto, cabelos grisalhos prematuros que lhe davam um ar distinto. Sorriso tímido. Claro, ouvi-me dizer. Ele se sentou, tirando um livro da mochila. Prometo não incomodar. Só preciso de um lugar para esperar o voo. Para onde vai? Perguntei, surpreendendo a mim mesma com a iniciativa. São Paulo. Reunião de engenharia. E a senhora? O mesmo. Voltando de uma reunião de negócios. Ficamos em silêncio por alguns minutos, ele lendo, eu fingindo trabalhar, mas secretamente observando. Havia algo diferente nele, uma tranquilidade, uma segurança sem arrogância. Perdoe a curiosidade, ele disse de repente. Mas esse relatório que está lendo parece ser sobre expansão empresarial. É da área? Tenho uma empresa de consultoria, respondi cautelosa. Seus olhos se iluminaram com interesse genuíno. Fascinante! Sempre admirei pessoas com visão empreendedora. Eu sou apenas um engenheiro civil, construo coisas sólidas e previsíveis. A conversa fluiu naturalmente. Descobri que se chamava Henrique, era viúvo há 3 anos, tinha uma filha adolescente. Falamos sobre tudo e nada durante as 2 horas de atraso. Quando finalmente embarcamos, descobrimos que nossos assentos eram próximos. O destino parece estar conspirando, ele brincou, ajudando-me com a bagagem de mão. Espero que para o bem desta vez, respondi sem pensar. Ele me estudou por um momento. Você tem olhos de quem conhece conspirações do mal. Eu reconheço porque tenho os mesmos. Durante o voo, ele me contou sobre sua esposa. Como ela escondeu um câncer terminal por meses, privando-o da chance de se despedir adequadamente. A sensação de traição, diferente da minha, mas igualmente dolorosa. Não é competição de sofrimento, ele disse quando expressei que minha dor parecia menor comparada à dele. Dor é dor. Traição é traição.
O que importa é como nos levantamos depois. Henrique e eu começamos como amigos. Cafés ocasionais quando nossas agendas permitiam, mensagens trocadas sobre o dia a dia, recomendações de livros. Ele era diferente de tudo que eu conhecia em um homem. Não se sentia ameaçado pelo meu sucesso. Pelo contrário, admirava e fazia perguntas genuínas sobre meu trabalho. Não tentava me impressionar com demonstrações de masculinidade tóxica. Era seguro o suficiente para admitir vulnerabilidades, forte o suficiente para me apoiar sem tentar me diminuir. Você me inspira, ele disse durante um jantar, 6 meses após nos conhecermos. A forma como transformou sua dor em crescimento, como construiu um império do zero. É admirável. Não foi do zero, corrigi. Foi das cinzas. Ainda mais impressionante. Fênix renascida. Nosso primeiro beijo aconteceu em uma noite chuvosa, depois de um concerto. Ele havia conseguido ingressos para a Filarmônica, lembrando de um comentário casual que fiz sobre amar música clássica. Ângelo nunca havia prestado atenção suficiente para saber disso. Posso? Ele perguntou suavemente, sua mão tocando meu rosto. Sim, sussurrei. Foi um beijo diferente, respeitoso, terno, cheio de promessas não ditas. Não havia urgência desesperada, não havia segundas intenções. Apenas 2 pessoas machucadas se permitindo a possibilidade de cura mútua. A relação progrediu naturalmente, sem pressões ou cobranças. Ele conheceu minha história completa em uma noite em que o vinho soltou minha língua. Ouvi sobre a gravação, sobre a humilhação, sobre a vingança calculada. Você fez o certo, ele disse quando terminei. Algumas pessoas confundem bondade com fraqueza. Você mostrou que é possível ser boa sem ser boba. Conheci Laura, sua filha de 16 anos, em um almoço cuidadosamente planejado. Ela era reservada no início, protetora com o pai. Mas quando descobriu que eu tinha uma empresa, seus olhos brilharam. Você é tipo uma CEO de verdade? Ela perguntou impressionada. Tipo uma CEO de verdade, confirmei sorrindo. Isso é tão cool! Pai, por que você não me disse que estava saindo com a Mulher Maravilha? A aprovação adolescente selou nosso destino. 1 ano após nos conhecermos, Henrique me pediu em casamento. Não foi um pedido grandioso ou público. Ele me conhecia melhor que isso. Foi durante um piquenique no parque, nosso lugar favorito para conversas importantes. Eu sei que você já teve um casamento. Ele começou, segurando minhas mãos. Sei que confiança não vem fácil, mas também sei que te amo, que Laura te adora, que construímos algo real aqui. Quer tentar de novo comigo? O anel era simples, elegante. Ele havia prestado atenção ao meu gosto, não ao que achava que deveria ser. Sim, respondi através das lágrimas. Mas desta vez, fazemos do nosso jeito. Sempre do nosso jeito, ele concordou. Hoje, 3 anos após aquela tarde fatídica em que voltei de surpresa para casa, escrevo estas palavras da varanda da casa que Henrique e eu construímos juntos. Não reformamos uma casa antiga, cheia de memórias. Começamos do zero, cada tijolo uma escolha consciente, cada cômodo desenhado para nossa nova família. Laura, agora com 19 anos e na faculdade de administração, está na sala estudando. Quero ser como você, Gabi, ela disse quando escolheu o curso. Quero construir algo meu. A enteada se tornou filha do coração, preenchendo um vazio que eu nem sabia que existia. Meu negócio se tornou uma das principais consultorias do país. 100 funcionários, escritórios em 7 cidades, faturamento que nem em meus sonhos mais ousados imaginei. A mala sem alça se tornou referência em empreendedorismo feminino, palestrando em universidades, mentorando jovens empresárias. Henrique expandiu sua empresa de engenharia, agora especializada em construções sustentáveis. Trabalhamos em sincronia, ele constrói os prédios, eu aconselho as empresas que os ocuparão. Uma parceria verdadeira, baseada em respeito mútuo e admiração genuína. Às vezes recebo notícias dos fantasmas do passado. Dona Ruth ainda está internada, sua mente fragmentada pela culpa.
Ângelo, segundo soube, conseguiu um emprego modesto no interior, vivendo uma vida simples. Talvez tenha aprendido algo. Raquel foi presa em Fortaleza, tentando aplicar o mesmo golpe. Desta vez, a vítima em potencial havia pesquisado seu passado. Não sinto mais raiva. A fúria que me consumiu foi combustível para a transformação, mas não é sustentável como estilo de vida. O que sinto agora é uma gratidão estranha. Gratidão por terem me mostrado da pior forma possível quem eu realmente era quando tirada da zona de conforto. Está pensativa, Henrique observa, trazendo 2 xícaras de café. É domingo de manhã, nosso ritual sagrado. Lembrando, respondo, aceitando a xícara. Boas ou más lembranças? Necessárias, decido. Lembranças necessárias. Ele se senta ao meu lado, seu braço envolvendo meus ombros. Sabe o que eu amo em você? Sua capacidade de transformar veneno em remédio. Alquimia emocional, brinco. A mais poderosa que existe. Laura aparece na porta. Vocês dois são tipo super fofos, mas também meio bregas, sabiam? Rimos juntos, o som preenchendo o ar da manhã. Esta é minha família agora. Escolhida, construída, genuína. Penso em todas as mulheres presas em casamentos tóxicos, sendo diminuídas, traídas, chamadas de nomes cruéis por pessoas que deveriam amá-las. Quero dizer a elas: vocês são mais fortes do que imaginam. A dor da descoberta é devastadora, mas não é o fim. É o início da possibilidade de uma vida autêntica. Não foi fácil. Houve noites de choro, momentos de dúvida, a tentação de aceitar migalhas de afeto por medo da solidão. Mas cada lágrima lavou uma ilusão. Cada momento de solidão me ensinou minha própria companhia. Cada desafio fortaleceu músculos emocionais que eu nem sabia que tinha. Eles acharam que estavam me destruindo quando me chamaram de mala sem alça. Mal sabiam que estavam me libertando para descobrir que eu não era mala nenhuma. Era o próprio avião, capaz de voar por conta própria. Esta é minha história. De humilhação à superação, de traição à verdade, de um amor falso a um amor real. Não é um conto de fadas. É melhor. É real. É meu. É a prova de que às vezes precisamos perder tudo para descobrir que já tínhamos o mais importante. Nós mesmos. Hoje, quando me olho no espelho, não vejo mais a mulher ingênua que acreditava em promessas vazias. Vejo uma sobrevivente, uma guerreira, uma mulher que conhece seu valor e não aceita menos do que merece. Vejo alguém que transformou a pior experiência de sua vida na base para algo extraordinário. Eles tentaram me quebrar. Em vez disso, me forjaram em aço. E por isso, de uma forma distorcida e irônica, sou grata. Grata por terem me mostrado do que sou capaz. Grata por terem me libertado para me tornar quem eu realmente deveria ser. Sou Gabriela. Empresária, esposa por escolha, mãe por amor, mulher por direito próprio. Não sou a mala sem alça de ninguém. Sou o voo inteiro. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.